Eu tenho uns 20 minutos para entregar uma mensagem para você. Então vamos aproveitar, me dê 20 a 30 minutos do seu tempo e nós vamos meditar numa palavra que está no livro de Números. Abra comigo, Números. Capítulo 11. Se você não está achando Números, fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou lendo pouco a Bíblia. Aleluia. Números, capítulo de número 11. E para quem vai anotar o título dessa mensagem: Você está na lista. Você está na lista. Fala para quem está ao teu lado: você está na lista. A gente tem um hábito de falar: você está na minha lista, né? Foi o que a zebra falou para a mosca. Entenderam ou não? A zebra falou para a moça: você está na minha lista. Foi boa essa? Entendeu agora? Isso que não é loiro, né? Irmãos, Números 11, capítulo 11, verso de número 10. Acompanhe comigo. 10. Números 11, 10. Não permita que nada tire a tua atenção. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Fala comigo, eles estavam se queixando. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade sobre este povo? Por acaso fui eu quem concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Só até aí. Quando você lê esse texto, você percebe o quê? Eu lendo esse texto, e Deus me levou a meditá-lo, eu percebo claramente um desabafo. Um desabafo de um homem cansado. Moisés estava cansado. Fala comigo, Moisés estava cansado. Veja, não se sabe exatamente, mas historiadores dizem que poderiam ter 2 milhões de pessoas, irmão Rocha, saindo do Egito, atravessando todo o deserto do Sinai, rumo à terra prometida. Mas que não fosse 2 milhões, que fossem 100 mil, 200 mil. Todas as pessoas, todas elas, de uma forma ou de outra, elas se dirigiam a Moisés, e elas exigiam de Moisés decisões. Elas exigiam de Moisés que as julgasse, que as desse direção. E essas pessoas, elas começaram a se queixar, inclusive, porque não tinham carne para comer. E essa é uma outra história. Mas quando aquela pressão, quando aquele fardo começou a ficar pesado nos ombros de Moisés, ele fez um desabafo. Ele ora ao Senhor, ele diz: por acaso fui eu que concebi esse povo? Por acaso fui eu que tive a ideia de tirar esse povo
do Egito e levar até a terra prometida? Não fui eu. Não é isso que ele fala? Ele diz: eu não tenho nada a ver com isso. Ele diz: eu estou cansado. Eu estou cansado e eles estão vindo aqui e eu não sei mais o que falar. Então assim, Senhor, me mata. Me mata porque eu não sei mais como resolver as coisas. Veja, a Bíblia vai dizer que Moisés era muito manso. Eu ministrei para os homens uns anos atrás, um tempo atrás, sobre a vida de Moisés. Moisés era um homem manso. Mas mesmo sendo manso, ele olha para o Senhor e faz um desabafo. Ele fala: eu não aguento mais liderar esse povo. E você está perguntando: pastor, mas o que esse texto tem a ver com o dia de hoje? Você vai entender. Vai lá comigo para o verso 18 em diante. Diga ao povo: consagre-se para amanhã, porque amanhã vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: estou aqui no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comer e durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles, todos os rebanhos, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor responde a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Misericórdia. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Irmãos, vamos só parar um pouquinho aqui. Então a reclamação do povo com Moisés era que não tinha carne. E Deus ouve a reclamação e fala para Moisés: fala para eles que eles não vão comer carne um dia, 2 dias, 3 dias, vão comer carne o dia inteiro, o mês inteiro. E vai sair carne pelo nariz de tanto que vão comer. Era o Senhor falando. Isso acontece depois com as codornizes. E Moisés duvida. Moisés diz: Senhor, mesmo que fosse abater todos os rebanhos, mesmo que fosse pegar todos os peixes do mar, não teria carne para todo esse povo. E Deus dá uma nos dedos dele e diz: estará limitado o poder do Senhor? Irmão, nunca duvide do que Deus pode fazer. Porque se tem uma coisa que deixa o Senhor triste, é a dúvida. E quem tem dúvida não tem fé. E quem não tem fé não agrada o Senhor, porque é impossível agradar a Deus sem fé. E os que retrocedem são reprovados pelo Senhor. Só um detalhe que às vezes eu e você esquecemos. Sabe qual é a característica básica para a existência de um milagre? É existir algo impossível. Então, se não existir algo impossível, não tem milagre. Então, o que Deus faz primeiro, antes do milagre? Ele nos coloca em situações que para nós parecem ser impossíveis. Então, diante do impossível, não se desespere. Experimente o milagre. Amém? Verso 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades entre eles e
as dispôs ao redor da tenda. O Senhor, eu vou voltar um pouquinho, vou ler com você o verso 17. Volta lá no 17, por favor. Então Moisés estava dizendo que ele não conseguia liderar o povo sozinho. E Deus diz para ele, verso 17: eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Bota o 16 também, por favor. O 16 diz: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Então Deus diz assim: olha, já que você está cansado, já que você está dizendo que teus ombros estão com um fardo muito pesado, já que você está dizendo que você não consegue fazer sozinho, você vai fazer o seguinte: você vai escolher 70 líderes, você vai escolher. Você vai levar eles até a tenda do encontro. E olha o que Deus fala: eu vou tirar o espírito, parte do espírito que está sobre você, e vou colocar neles. Vocês estão entendendo isso? Hã? Vocês estão entendendo isso? Então Moisés, ele fala: Senhor, eu não posso liderar sozinho, eu vou me colocar aqui com toda a humildade, na condição de Moisés. Até aqui, irmãos, nós caminhamos de um jeito. Mas eu confesso a vocês que muitas coisas eu não posso mais fazer. E eu não estou aqui querendo dizer que eu não quero, mas não dá mais. Isso não é uma reclamação, como Moisés estava reclamando. Isso é a realidade. É a realidade. Nós caminhamos para um tempo no Ministério Cefas, em que a igreja, ela avança, e avança a passos largos. E eu não falo isso para a minha glória, para a glória desta liderança, para a glória do nome do Senhor. Nós não podemos mais pensar em avançar do jeito que nós estamos estruturados. E por isso estamos aqui hoje para apresentar mais estes líderes a vocês. Estes líderes foram escolhidos por nós. Assim como Moisés escolheu, nós escolhemos, os pastores daqui escolheram. Nós levamos os nomes deles lá para o nosso presbitério, que para nós é um amparo, é um apoio. Levar ao presbitério não significa chancelar vocês, não significa fazer que nem as organizações secretas, que chancelam por meio de votações secretas. Não é nada disso. O que nós fizemos aqui com transparência é dizer: nós não podemos mais suprir tudo que precisa ser feito, nós precisamos de ajuda, Thales. Nós precisamos de ajuda. E nós precisamos de homens e mulheres capazes. E Moisés fez isso. Moisés abriu o coração para o Senhor, e ele disse: nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda. E Deus diz: vai escolher, escolha 70. E assim como nós escolhemos. E a Bíblia diz que Deus diz: então marca um encontro com eles. Marca um encontro com eles, porque eu vou tirar do espírito que está sobre você, e eu vou colocar neles. Sabe por quê, irmãos? Não existe qualquer organização viva que tenha pelo menos 2 pessoas cujo espírito de equipe não está presente. Essa organização, ela não sobrevive. Ou nós falamos a mesma língua, ou estamos destinados à ruína. Ou nós caminhamos numa mesma direção, ou vamos fracassar. A Bíblia é muito clara em falar que nós não devemos nos colocar em jugo desigual. E muitas vezes nós apenas olhamos para este exemplo de Jesus, achando que este jugo desigual, ele diz respeito apenas a um casamento, também ou principalmente. Mas o jugo desigual diz respeito a um espírito diferente.
O jugo desigual diz respeito a pensamentos diferentes. O que acontece com um casamento cujo marido e mulher trabalham, avançam, se relacionam com espíritos diferentes? O que acontece numa casa, o que acontece numa moradia, o que acontece numa pequena ou numa grande empresa, cujas pessoas que ali estão não olham para um mesmo destino, não trabalham com uma mesma missão, não têm uma mesma visão, não têm um só pensamento. Subsistir. Pais e filhos não conseguem viver sob o mesmo teto quando o espírito é diferente. Se um pai e um filho não conseguem viver sob o mesmo teto quando o espírito é diferente, o que será de uma igreja? É por isso, irmãos, que o reino não avança. É por isso que a volta de Jesus ela é retardada. Não que Deus não tenha sabedoria, não tenha um pré-conhecimento de tudo isso. Não que Deus não saiba exatamente quando isso vai se reverter. Mas de nada adianta cantarmos Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus, se estamos pensando diferente daqueles que deveríamos pensar completamente iguais. Nós cantamos Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus, e viemos para a igreja e duvidamos da palavra do pastor. Nós cantamos Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus, e começamos a comer em várias mesas, várias mesas, várias mesas, várias mesas. Daqui a pouco eu não conheço mais o sabor da minha mesa. Nós cantamos Maranata, Maranata, Senhor Jesus. Aí eu uso as mensagens dos grupos para dizer que não concordo. Não que isso esteja acontecendo aqui, pelo contrário. E talvez este seja o motivo de muitos e muitos e muitos estarem crescendo no ministério. Irmãos, não é por vontade do pastor. Mas aqueles que não têm o mesmo espírito não permanecem. Por isso, eu digo para você que talvez está chegando agora, para você que não tem levado a sério, se eu e você, se nós como igreja não nos preocuparmos em descobrir o meu espírito é o espírito da liderança da minha igreja, porque o que nós vamos fazer aqui hoje, profeticamente, derramando óleo na cabeça deles, é aquilo que Deus mandou Moisés fazer. Reúna eles, impõe as mãos sobre eles, e eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar neles. Isso fala de unidade. Isso fala de um pensamento. E quando a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente começa a entender o que acontece com a igreja a partir de Pentecostes, a Bíblia diz que havia entre eles um só pensamento. Eles tinham tudo em comum. Não havia necessidade entre eles. Isso faz toda a diferença. Vamos supor que você esteja me ouvindo e você diz assim: pastor, eu até concordo com isso, mas eu não faço parte da liderança da igreja. Se você não estivesse em paz, se você não estivesse sentindo a presença de Deus, se você estiver inquieto com algo, quando frequenta a igreja, pode ter certeza que ali há divisão. Ali existem pensamentos divergentes. Ali existem pessoas que não estão em unidade de pensamento. Então talvez você olha para cá hoje e você diz: mas eu também quero fazer parte desse grupo, eu também quero fazer parte desta equipe. Busque isso. Busque estar em unidade. Quando a dúvida vier ao seu coração, repreenda isso. Não porque eu sou perfeito como pastor, longe disso, mas porque você não pode caminhar quando o espírito é diferente.
Se você tem vivido dias difíceis no seu trabalho, você já parou para pensar que talvez é porque ali existem espíritos diferentes? Se você tem vivido dias difíceis no seu casamento, será que não existe ali um jugo desigual? Não necessariamente por fé. A fé sua e da sua esposa, do seu esposo são a mesma, mas o espírito é diferente. O pensamento é diferente. Logo, este relacionamento ele subsiste, ele se arrasta, porque não há unidade. Agora, o que aconteceu? Veja, Moisés fez um convite, Moisés escolheu. E o verso 24, vá comigo. 11, 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades entre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou, preste atenção, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Só até aí. Vamos entender o que aconteceu? Houve aquela reunião. Na verdade não foram 70 para lá, foram 68. Porque 2 ouviram o chamado, mas não obedeceram. 2 ouviram o chamado, mas não acreditaram. Observe que eles não foram substituídos. Observe que a Bíblia diz que o Espírito foi tirado de Moisés e foi colocado nos 70. Agora eu pergunto a você: quem de fato exerceu o propósito para o qual aquele Espírito pousou? Será que foram os 70? Certamente não. Quem exerceu o propósito para o qual eles foram ungidos foram aqueles que ficaram na tenda, que foram até a tenda, e não aqueles que ficaram no arraial. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus, Ele chama, mas alguns que são chamados, eles não obedecem, eles ficam no arraial. A unção do Senhor, ela te alcança onde você estiver. Agora, o serviço ao Senhor, você só vai poder fazer se você estiver na tenda do encontro. É por isso que tem muita gente perdida espiritualmente. É por isso que tem gente que acorda de madrugada, Deus dá sonho, Deus dá visão. É por isso que tem gente que tem ministérios enterrados, escondidos. Gente que tem dom e sabe que tem dom, mas não sabe o que fazer com o dom. Tem gente que poderia ser um pregador, mas um pregador muito melhor do que um pastor, do que eu, mas está enterrado no arraial. Um dia o chamado chegou no teu ouvido, e ao invés de se dispor e chegar à frente e receber a unção do Espírito que foi tirado de Moisés ou do líder, para que você exerça aquela atividade, você não foi. Você ficou quieto. Mas o Espírito, ele está sobre você. A unção está sobre você. O chamado está sobre você. E daqui a pouco você não sabe o que fazer com isso. É a mesma coisa, irmão, se eu for ao Paraguai e comprar um equipamento lá e trago para casa, aquele equipamento é de última tecnologia, de última geração, ele está lá, ele é espetacular, mas se eu não souber o que fazer com aquilo, ele não vai me adiantar por nada.
Nada. Deus hoje não está apenas derramando do Espírito, da liderança desta igreja sobre eles. Deus hoje está nos dando uma mensagem dizendo: tem mais gente no arraial que eu chamei, mas não veio. Tem mais gente no arraial que eu já estou chamando faz tempo, faz anos. Mas eles insistem em não se dispor em fileiras. Esse chamado pode ser para você. É hora de levantar. Eu quero concluir dizendo a vocês: no ano de 2005, eu tive uma visão. Agora no dia 15 de julho passado, fez 20 anos dessa visão. E para quem está com a gente mais tempo, já participou dos encontros, sabe que eu já contei isso. E naquele dia que eu tive essa visão, uma visão de uma luz muito forte sobre a minha esposa, na época nem sabia o nome dela, e aquele facho de luz, aquele holofote, aquela luz que me deixou cego para enxergar qualquer outra coisa. Eu só enxerguei aquela luz sobre ela, e o cabelo dela brilhava. Eu não sabia quem ela era. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Naquele tempo, irmãos, eu tinha 3 empregos. Não tenho certeza, mas eu acho que eu tinha 25 anos de idade. Não, 27 anos. Tinha um carro novo. Tinha um salário espetacular. Eu trabalhava durante o dia aqui em missão na prefeitura, era secretário aqui. Eu dava aula toda semana, coordenava 2 cursos de graduação, dava aula de pós-graduação no final de semana. Há 20 anos atrás, eu tinha acabado de concluir o mestrado, eu vivia o auge da minha vida profissional. E eu vou dizer, se tivesse uma coisa que pudesse me tirar daquele foco, se alguém me falasse em sã consciência, eu diria: não, eu não quero saber de mais nada, quero saber do meu trabalho, quero saber de crescer profissionalmente, quero saber de ganhar dinheiro, eu quero saber de escrever meus livros, de buscar o doutorado. De repente eu tenho uma visão, conheço a Sheila, ela me leva para a igreja. Agora pergunta, quando eu fui para a igreja, se eu queria saber da igreja. Eu não, muito menos de crente, porque para mim o lugar que eu estava já estava bom, eu fazia a minha parte. Eu chego no primeiro culto, Deus fala comigo: eu tenho um espírito para colocar sobre você. Eu também não entendi, mas mesmo sem entender, eu aceitei, e as coisas foram mudando. Os meses foram passando, nós nos conhecemos, começamos a namorar. 2 anos depois casamos, nasce a Maju. Antes mesmo da Maju nascer, eu já estava no seminário, a gente já liderava pessoas. E Deus começou a construir em nós, por meio de nós, isso que nós vivemos hoje. Esses dias eu conversava com o Luan me chamou no final da célula em Santa Helena: pastor, eu queria saber como é que você chegou aqui. Foi mais ou menos isso, né, Luan, que você me perguntou. E o Luan é incrível, ele te coloca assim, em circunstâncias que ou tu fala ou tu fala. Ele é tipo aqueles interrogador lá do FBI, sabe? É, né, Bárbara? Ele assim, né? É o Jack Chan, né, Luan? Amo você, meu querido. Aí eu contei rapidamente a história para o Luan. Falei: Luan, eu nunca pensei em ser pastor. Deus me fez pastor. Deus me fez. O que eu queria era viver minha vida. Eu sonhava em ter filho. Sabe o que Ele me deu? Ele me deu 2 filhas lindas, Ele me deu uma esposa linda, Ele me deu um casamento lindo. Mas Ele me disse: eu tenho um espírito que eu coloquei sobre você, e você agora tem que sair do arraial, você tem que ir para a tenda do encontro.
E sabe o que mais ele começou a fazer? Ele começou a dizer: você agora vai escolhendo pessoas. Você vai escolhendo pessoas que eu vou começar a tirar do Espírito que está sobre você. Eu vou começar a colocar nessas pessoas. Passaram-se anos. De 2005 até 2018 eu achei que estava completo. Vem Deus e fala: não, eu nem comecei ainda. Na verdade, agora que eu vou começar. Nos arranca de Medianeira, nos traz para Missal. 2014, 2010 nos trouxe para cá para começar um trabalho. 2014 nos traz como liderança no trabalho. 2019, 18 traz para a gente morar aqui. Ah não, agora começou. Não, ainda não. Surge o Ministério Cefas. E outro dia eu ouvi. Gustavo está aí, não? Outro dia eu ouvi do Gustavo, ele falou: pastor, a gente está aqui com vocês, a gente estava com vocês lá atrás. É outro espírito. É outro espírito. O que Deus começou a fazer, quando nós conhecemos em 2019 o pastor Telmo e a pastora Vivi, é exatamente o que Deus está fazendo aqui. Irmãos, tem dias que eu prego, e eu vou para o YouTube na segunda-feira, o pastor Telmo usou até a mesma frase que eu usei aqui. Já faz uns 6 meses que eu não converso pessoalmente com ele. E quando eu converso com ele pelo WhatsApp, 2, 3 palavras que eu sei o tamanho do homem. Mas um dia nós fomos lá e pedimos: pastor, nós queremos desse espírito. Ele falou sim. Orou conosco, nos ungiu. É por isso que eu digo a vocês: não tenham medo de caminhar em unidade. Não tenham medo de caminhar em lealdade. Não tenham medo de buscar caminhar no mesmo pensamento, porque é isso que faz a diferença. E eu quero olhar para cada um de vocês de novo. Vocês terão o mesmo Espírito que está em nós. O mesmo. E junto com o nosso presbitério, com os nossos líderes, nós caminharemos juntos. Nós dividiremos essa carga juntos. Nós choraremos juntos. Nós avançaremos juntos. Talvez um dia vocês queiram me largar, mas eu não largo vocês. O nosso desejo é que esse dia fique marcado no coração de vocês como um dia em que este Espírito que nos alcançou há 20 anos atrás, ele passa a fazer parte da vida de vocês de maneira viva, de maneira clara, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor, por favor, aqui. Enquanto o ministério se coloca, eu quero concluir essa mensagem. A gente vai passar para a unção. Eu anotei aqui 4 frases para resumir o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, sejamos sempre sinceros com Deus. Moisés foi sincero com Deus. Moisés olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu preciso de ajuda. E para quem me conhece, especialmente minha esposa, meu sogro, minha sogra, sabe que eu tenho uma característica de, se for preciso, eu carrego tudo nas costas. E talvez um dia eu possa contar isso para vocês, e eu vim descobrir isso
por que eu sou assim, alguns anos atrás. Coisas da minha infância. Coisas que eu vivi na infância e que me construíram num homem que procura resolver tudo. Sabe, lá em casa, às vezes, hoje mesmo, a gente chegou de Santa Helena, e eu vim aqui para a igreja, o chefe falou, eu vou lavar o piso da garagem. Eu disse para ela, deixa que eu faço. Esse sentimento de que eu ainda faço pouco, mas eu tenho aprendido a dividir essa carga. Tenho lutado para reaprender, porque o Senhor tem me levado a um tempo de clareza daquilo que de fato Ele quer de mim agora. A gente estava numa reunião aqui quinta-feira, e conforme a gente apresentava as responsabilidades dos ministérios, eu olhava para eles e eu dizia, isso aqui eu estou fazendo, eu não vou fazer mais. Isso aqui eu estou fazendo, eu não vou fazer mais. Isso aqui eu estou fazendo, eu não vou fazer mais. E nós vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, vamos avançar juntos, vamos prosperar juntos. E Deus vai nos dar a graça. Deus vai nos dar a graça. Então, seja sincero com Deus sempre. 2, o avanço do reino exige divisão de responsabilidades. E eu falava para eles aqui quinta-feira, sabe o que é que vai recair sobre eles quando esse óleo for derramado na cabeça? A autoridade. A autoridade está na unção. Agora, junto com a autoridade, o que é que aumenta? A responsabilidade. E nós estamos preparados para assumir isso. E eles estão preparados, eu creio, para assumir isso. 3, o espírito da liderança deve ser o mesmo da equipe. Ou o espírito da equipe deve ser o mesmo da liderança. Por isso eu digo a vocês, se um dia vocês sentirem, se um dia vocês perceberem no coração que o espírito que está em vocês não é o mesmo que está sobre nós, levanta a mão e fala, pastor, eu preciso ir embora. Ou levanta a mão e fala, pastor, vem orar comigo, porque o espírito que está em mim não é o mesmo. Isso não é feio. Feio é caminhar não concordando. Feio é caminhar sem lealdade. Feio é caminhar falando pelas costas. Feio é caminhar fazendo fofoca. E sabe quem que é envergonhado? O nome de Jesus é envergonhado. Porque lá fora alguém vai dizer, escuta aqui, não são crentes esse povo. Não são crentes, e um falando mal do outro, um botando defeito no outro. Se isso acontece, o espírito não é o mesmo. 4, não fique no arraial quando você deveria estar na tenda. Isso é para você. Para você que tem enterrado o seu chamado. Para você que sabe que Ele já te chamou. Fica botando a culpa nos outros, enquanto que na verdade é você que tem que levantar a mão e dizer, eu sou chamado, eu vou assumir o meu chamado. Tem gente aqui que está 1 ano conosco, ou menos. O Rafa e a Andressa estão há menos de 1 ano conosco. Não é por isso que eu estou aqui hoje ordenando neófito. Eles vêm de uma caminhada cristã, e desde que chegaram aqui, nós podemos contar nos dedos os cultos que faltaram, e se faltaram, por compromissos justificados. O Edson chegou aqui com a Priscila, talvez há menos de 1 ano. Um homem firme, forte,
sabe o que quer, fiel. Agora, por outro lado, tem muita gente que está conosco há 3, 4, 5 anos, que o espírito não é o mesmo. E eu não estou aqui mandando essa mensagem endereçada para ninguém. Eu estou dizendo para você que deseja servir ao Senhor, para você que deseja levantar sua mão e permitir que a unção do Senhor esteja sobre você. Busque estar no mesmo espírito. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode ficar em pé? Aleluia. Vou pedir para vocês deixarem tudo na cadeira, tá? Eu e a pastora vamos passar e vamos derramar óleo sobre vocês, vamos ungir a fronte de vocês. E depois que a gente ungir cada um, eu vou pedir a todo o nosso presbitério que venha aqui e ore individualmente com eles. Amém? Pode ser? Amém, amor, me ajuda. Ministério de louvor, por favor, se puder tocar. Enquanto o ministério toca e você adora, nós vamos ungí-los em nome de Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. 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 Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar
mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Levante suas mãos. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Aleluia! Teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus! Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir Aleluia! teu rio de vida aqui. Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentir a presença de Deus. Alabara, chora, banana, chora, banana, chora, alabara, chora, banana, chora, banana. Alabara, chora, banana, vai, chora, banana, chora, banana. O Senhor hoje prepara uma geração. O Senhor hoje prepara filhos e filhas para serem enviados para lugares que nem eles sabem. O Senhor hoje nos alerta que muitas e muitas frustrações nos esperam. Muitas angústias estão pela frente, sim. Passaremos pelo fogo, passaremos pela água, passaremos pelo deserto, mas ao final nos levará a um caminho de paz. Que o Espírito do Senhor esteja sobre vocês. Que a unção, a presença, a calma, a paciência, elas dominem o coração de vocês a todo momento. Que vocês nunca duvidem daquilo que o Senhor pode fazer por meio da vida de vocês. Nunca duvidem daquilo que o Senhor tem preparado para fazer e vai fazer por meio da vida de vocês. Nós os abençoamos e os consagramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Amém.
Agora, terminando o culto, você vai poder abraçar cada um deles. Aproveite para dizer palavras de força, de apoio. Todos nós vamos precisar. Pegue na mão de quem está do seu lado. Aleluia. Quero pedir mais uma coisa, última. Orem por nós. Deus tem e pode e vai nos sustentar em todos os caminhos, mas nós precisamos que vocês orem por nós. Pai, nós oramos ao Senhor agora e te agradecemos por esta noite. Eu sei que existe festa com os anjos do céu na tua presença, porque aqui está a tua igreja sendo edificada. Cuida desses novos líderes, Pai. Cuida desses diáconos. Cuida para que o Espírito que hoje o Senhor deu a eles permaneça e que eles caminhem de acordo com a tua vontade sempre. Eu abençoo cada família que aqui está. Abençoo cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança. Abençoo aqueles que foram chamados à tenda do encontro, mas permaneceram no arraial. E o Espírito do Senhor está sobre você também. Nos dê, Senhor, uma semana de paciência. Que esta mudança, Pai, que começa amanhã, transcorra, acima de tudo, em segurança. Nos dê sabedoria em cada detalhe, Pai. Nos dê força, discernimento, paciência. Nos capacite e prepare, Senhor, cada detalhe daquele lugar. Cada detalhe. Nós sabemos que quando no ano de 2015 aquele lugar foi construído, o Senhor já sabia que lá estaríamos a partir do dia 9 de novembro. Mal sabia aquele homem chamado Pedro que ali estaria um povo firmado na rocha. E lá estaremos, Pai. Colocaremos os pés da cidade de Santa Helena. E ali, Pai, teremos a tua voz. Cuida, Pai, para que nada fora da tua presença aconteça. Abençoe esta semana, Pai. Abençoe a todos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Em nome de Jesus. Antes de você ir embora, vamos orar pela família da Paula, do Paulo e do Arthur, que nesta manhã sepultou a dona Terezinha, 70 anos, sogra do Paulo, mãe da Paula, avó do Arthur, e são membros da nossa comunidade e eles precisam de oração. Que o Espírito Santo os console. Pai, no nome de Jesus, oramos agora, especialmente pela vida da Paula, que perdeu a mãe, do Arthur, que perdeu a avó, do Paulo, que perde a sogra. Oramos para que o Espírito Santo cuide deles, Pai. Que eles sejam, Senhor, cuidados, que eles sejam, Senhor, acalmados, supridos pela Tua presença. Que eles possam, sim, reviver na fé, que eles possam olhar para frente e entender que o Senhor está no controle de tudo. Mais uma vez, obrigado por esta noite, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abrace quem está do seu lado e venha abraçar esses líderes. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar